Você está ouvindo Senai Infocast. E aí, pessoal, tudo bem? Não. Não estamos bem? Meu Deus, que corte seco na minha introdução. Você tá bem, Ricardo? Eu tô sempre bem, né, gente? Mentira. Eu sou uma pessoa super bem-humorada, super feliz, entendeu? Alto astral. Certamente é a maneira como as pessoas me definem. Com certeza. Estamos aqui hoje, então, para falar sobre... Hoje a gente vai falar aqui sobre empreendedorismo. Para você que está pensando em largar tudo e virar o próximo Mark Zuckerberg. Para você que quer perseguir seus sonhos, né? Que quer largar tudo e viajar o mundo. Você quer ter seus próprios horários, você não quer ter mais que responder para ninguém. Tudo isso é sempre muito fácil, né? Você que quer ser muito rico, quem não, né? E com pouco esforço. E para falar sobre isso, sobre esse oásis, né? Esse lugar maravilhoso. Essa vida maravilhosa. A gente trouxe uma pessoa que já encontrou a receita do sucesso. Gente, ela tem muito sucesso, né? Você sabe, né? Ela acho que é uma das nossas participantes de mais peso, acho que até agora, né? Adriana Barbosa. Ela é fundadora da Feira Preta? Da Feira Preta, Adriana, do Instituto Feira Preta fala também. rapidinho pra gente, quem é você, o que você gosta de destacar que você já fez e por que você é a pessoa certa pra falar de empreendedorismo. E o que é a Feira Preta? Rapidinho? Rapidinho, tem que ser rápido, é pitch. Eu sou Adriana, daqui de São Paulo, sou empreendedora, me descobri empreendedora não muito tempo atrás. Eu comecei a empreender há 17 anos atrás, vendendo as minhas roupas, quando eu perdi o emprego. Eu trabalhava numa gravadora musical e não consegui mais voltar para o mercado fonográfico. E junto com uma amiga que era produtora de casting numa produtora de vídeo, a gente precisava sobreviver bem no esquema de civirologia mesmo, dar conta da vida. A gente pegou o que a gente tinha em mãos. Então eu peguei as minhas roupas, montei um brechó, chamava Brechó da Troca, e ela vendia pastel. A mãe dela era quituteira, então ela falou, bom, minha mãe sabe fazer alguma coisa, vou pegar alguma coisa da minha mãe, porque eu não tenho tanta roupa como você, para poder vender. E foi aí que a gente montou o nosso primeiro empreendimento, que hoje para mim empreendimento na época era civirologia mesmo. Que foi, eu montei um Brechó da Troca e ela esse espaço de gastronomia mais ligado especificamente ao pastel. E a gente começou a percorrer várias feiras de rua vendendo roupa, vendendo pastel, e numa dessas feiras de rua teve um arrastão. E foi a partir daí que a gente falou, putz, não dá mais pra gente ficar nesse esquema de se virar, entendeu? Só fazer dinheirinho pra deslocar. Pagar as contas da semana. Não, a gente nem conseguia pagar a conta da semana, era dinheiro pra gente procurar trabalho, tipo deslocamento, mobilidade. E aí foi nesse sentido que a gente falou, parou esse esquema civirologia e pelo fato da gente percorrer essas feiras de rua vendendo coisas, a gente foi também identificando uma oportunidade de também empreender como essas feiras e mercados alternativos. E na época a região da Vila Madalena bombava de música negra, de black music. Era tipo ruas e ruas com sequências de casas noturnas com o gênero de música negra americana. A gente frequentava essas casas noturnas e via muito deslocamento de jovens negros que saíam de diversas regiões e se concentrava lá para consumir essa cultura, e muitos que a gente fala profissionais dessa cadeia de produção. Então você tinha DJs, hostess, técnicos de som, produtores, bandas, iluminadores, toda uma cadeia de produção também negra, mas que no final das contas, no final da noite, quem contava o dinheiro eram só homens brancos, porque todos os donos das casas noturnas eram homens brancos, embora o quantitativo de público e o quantitativo de produtores de conteúdo eram negros. E aquilo me intrigava, falar por que a gente só produz e consome, mas a gente não se beneficia financeiramente desse contexto. E aí, bastante revoltada desse esquema civirologia, porque me bati uma revolta, falei assim, puxa, a gente tá ralando, mas assim, essa grana não circula. O final, né, o grosso não passa por nós, você, né? E aí foi quando a gente decidiu criar a Feira Preta em 2002 para dar visibilidade para essas iniciativas culturais e empreendedoras, sobretudo de mulheres negras e jovens negros, naquela região, naquele território que já tinha um contexto. Isso foi em 2002, no primeiro ano a gente reuniu 40 empreendedores que foram mapeados
por essas feiras que a gente participava enquanto empreendedor, expositora. Na época a gente não se via ainda como empreendedora, e mais de 5 mil pessoas. E a gente fala que a gente utilizou uma tecnologia nossa, que é uma tecnologia de comunicação que a gente fala que é o Correio Nagô, que é... A gente bebeu na fonte dos bailes blacks da década de 70, que era a cultura da filipeta. Tipo, colocava comunicação na filipeta e fazia distribuição. E, naquela época, a Galeria 24 de Maio tinha uma concentração de DJs, de artistas, que ia para lá ou para consumir os vinis ou para poder escoar sua produção também com essas filipetas. E a gente deixava essas filipetas e de lá a gente falava que o Correio Nagô corria, né? Um pegava a filipeta e distribuía para mais não sei quantas pessoas. A gente não tinha muita grana, né? Quer dizer, quase zero real, mas a gente tinha o tal do sonho. De vontade. Tinha o tal do sonho e aí a gente não tinha dinheiro para investir em mídia, né? E a nossa forma de divulgação foi essa. O boca a boca. Esse boca a boca é a tecnologia das filipetas. A tecnologia não está ligada necessariamente só ao digital, né? Então, se deu dessa forma essa minha entrada como empreendedora. Que legal. E hoje a Feira Preta está atuando ainda assim nesse cenário de... Então, de lá para cá, muitas coisas aconteceram. A gente fez a feira em 2002 na Praça Benedito Calixto, com um público já de 5 mil, 40 empreendedores, e ali já se provava que tinha um potencial. Mas teve um abaixo-assinado ali do entorno, submetido à Subprefeitura de Pinheiros, para a gente não fazer o segundo ano lá. E aí, por mais que a gente tivesse mobilizado mais de 3 mil assinaturas, a gente não conseguiu fazer na praça novamente. E aí a feira começa a peregrinar por vários espaços. Academia Brasileira de Circo, Assembleia Legislativa, muitos espaços, e já reunia mais de 10 mil pessoas. Mas sempre com público crescente, então. Sempre com público crescente. E aí a gente chega no AMB, 6 meses a gente vende quentão e vinho quente numa festa junina, ali na região perto do Mackenzie, com dinheiro que dá, a gente paga os 10% de reserva do AMB, e aí a feira entra numa lógica de feira de pavilhão. Ela deixa de ser feira de rua, é um perfil um formato mais amador, para ser uma feira de pavilhão que a gente foi exigido a se profissionalizar. Sim. Porque o AMB, ao assinar o contrato, tinha cláusulas que falavam: tá tudo muito bem, muito bom, por seus empreendedores venderem aqui, eles precisam emitir nota fiscal, eles precisam ser institucionalizados. E boa parte dos nossos empreendedores eram informais, né? Microempreendedores informais. E aí a gente começa um processo também de se formalizar, né? A Feira Preta também se formalizar e ajudar os empreendedores nesse processo de formalização em parceria com o Sebrae. A gente começa a fazer cursos, palestras. E aí, nesse tempo, a feira também, ao entrar no AMB, que é um local que a gente pagava, né, a alocação do espaço. Hoje em dia um pavilhão, os últimos anos que a gente pagou um pavilhão, mais de 100 mil reais a alocação de um pavilhão. A feira tem um custo de produção de quase 500 mil reais. E aí, da onde vem esse dinheiro, né? Tipo, como é que se financia um projeto como esse? É quando que a feira passa por processos de aceleração e incubação, primeiro pela Artemisa, depois passou pela Quintessa, passou pela Nest, pela Endeavor, pelos principais players de negócios de impacto, e a feira se configura como negócio de impacto, empreendedorismo de impacto social, que precisa gerar riqueza, mas o foco é na população negra, o foco é no impacto social, né? De como trabalhar numa perspectiva de fomentar o empreendedorismo negro, gerar renda para esses empreendedores e incluí-los no desenvolvimento econômico do país, né? Sim. E quantas pessoas hoje circulam na feira? Então, nesses últimos 16 anos foram 150 mil pessoas, na última edição 27 mil, e mais de 900 empreendedores do Brasil inteiro e de outros países, principalmente Colômbia e alguns países africanos. Ah, legal. E o público também já passando por outros países. Aí a gente já não reuniu mais só público
único do Brasil, mas de outros países também. A feira virou uma grande referência. Hoje ela é a maior feira negra da América Latina, nesse segmento, né? E tudo isso começou com seus sonhos? Começou com um sonho, com um clichêzão. Mas me conta então, você falou pra mim que não foi sempre que você se viu como uma empreendedora. Não. Mas o que é empreendedorismo então? Quem que pode se ver como empreendedor? Todo profissional autônomo é um empreendedor? Não sei se todo profissional autônomo é um empreendedor. Eu acho que, ao meu ver, tá? E aqui não vou fazer respostas conceituais, acadêmicas, tá? É o que eu vivencio, o que eu vejo por aí, como eu me relaciono com a rede de empreendedores da Feira Preta. Eu defino empreendedor aquele que tem um desejo, uma vontade ou até um sonho de empreender alguma coisa e torna isso real, entendeu? E persiste, insiste, permanece com essa vocação ao longo da sua vida, né? Então, um empreendedor é aquele que tem um desejo e transforma isso em realidade. E eu não sei se todo mundo tem uma característica empreendedora, né? Eu não sei se todos são empreendedores, se um autônomo é um empreendedor. Então, entendeu? mas por exemplo, a minha definição pessoal é que o empreendedorismo está ligado muito mais a comportamento do que a uma profissão, digamos assim, né? Ser administrador de uma empresa não necessariamente você tem um comportamento empreendedor, e você pode ter comportamento empreendedor sendo funcionário de uma empresa. Funcionário. Eu concordo com você. Então, até por isso que uma das coisas que a gente estava debatendo na hora da pauta era isso. A gente pode necessariamente considerar que, sei lá, uma pessoa que vende brigadeiro na faculdade para ajudar a pagar as contas, isso é um comportamento empreendedor. Uma pessoa, só porque ela abriu, né, agora ela tem um CNPJ, ela é um MEI, do ponto de vista de comportamento, não significa que ela automaticamente se torne um empreendedor, se for levar em conta essa definição do comportamento, né? Agora, se ela começa vendendo um brigadeiro na universidade, aquilo se transforma numa franquia, isso vira uma potência para a vida dela, entendeu? Eu acho que ela é uma empreendedora e ela tem características, tem comportamento de quem é visionário, entendeu? De quem consegue transformar uma coisa que é num esquema de civirologia para pagar a universidade e transformar isso num grande business. Então, não sei, eu reflito junto com você. E essas características que você comenta, né? Partindo do princípio, então, que o empreender é comportamento, e você tem hoje na Feira Preta quase 1.000 empresas, empreendedores envolvidos, o que você vê que essas pessoas têm em comum, né? O que eu vejo que elas têm em comum, especificamente na Feira Preta, é a questão racial. A maioria desses projetos está no campo que a gente chama de produto afrocentrado, que, por exemplo, uma coisa que aconteceu na feira, 2 movimentos aconteceram. Um movimento foi do público que olhava para o formato. A gente recebia muitas caravanas de outros municípios, outros estados, tal. Parte desse público olha para a Feira Preta e fala: caramba, que massa, isso pode acontecer na minha cidade. E leva esse modelo, esse formato, tipo, para Belém, Itaquaquecetuba, Tietê e tantos outros lugares que aconteceram. Uma outra parte do público olha para aquele formato, para aquela quantidade de público, para aquela geração, aquela circulação monetária e fala: caramba, se a marca Preta Pretinha, Nega falou, sei lá o que, tá vendendo, será que se eu criar alguma coisa nesse sentido, eu consigo também? E muitas marcas foram criadas dentro desse ambiente, entendeu? Olhando o que tem em comum, o potencial de consumo da população negra, e a maioria são negros. Então, eu quero empreender a partir da minha história, transformar a minha história num empreendimento. E foi isso que aconteceu. Então, muitas marcas surgiram nesse contexto da Feira Preta. Não quer dizer que dos 1.000 empreendedores que já passaram pela feira, todos têm produtos afrocentrados, não. Mas a grande maioria olha para a cultura negra como um contexto e resolve empreender especificamente dentro dessa temática. Eu digo que no guarda-chuva afroempreendedorismo tem 2 contextos. Um que é de negros que está empreendendo em qualquer coisa, e de negros que está empreendendo dentro dessa estética negra. Hoje, cada vez mais, você tem um número, principalmente de jovens, que olha para o percentual da população negra do Brasil, que passa dos 100 milhões e fala: quero criar soluções especificamente para esse público. Aí você tem o Diaspora Black, quando lança um Airbnb Black, você tem
Afro, que cria um box de assinatura de produtos para cabelo crespo, ondulado e cacheado. Você tem o Clube da Preta, que é um outro clube de assinatura que cria um box de assinatura com produtos de outros empreendedores negros. Muitos empreendimentos olhando para essa questão racial, entendeu? Mas nesse caso, acho que o que eles têm em comum com outros empreendedores é o aproveitar a oportunidade, nesse caso, investindo num nicho de mercado, né? Que tinha muita oportunidade e ainda tem a ser explorado, não é isso? Sim. Olhar... Talvez a feira traga isso muito palpável, né? Porque quando você vê aquela multidão de pessoas circulando e consumindo, você entende, aí eu tenho onde explorar o meu mercado, né? Mas além do perfil empreendedor, tanto colocando essa questão dos empreendedores negros, que provavelmente hoje estão mais estimulados por iniciativas como a Feira Preta, né? Porque a gente sabe como que essa questão da representatividade faz com que hoje mais pessoas consigam se projetar e ver isso como um caminho. Mas a gente vê que no Brasil tem muita gente que está empreendendo por necessidade também. Porque não acha um emprego e empreender vira a única opção que ela tem. Né? E até essa questão que é o que a gente chama lá do empreendedor de palco, e os profissionais que são, né, especialistas de palco, são os coaches em tudo quanto é coisa, também estão se aproveitando um pouco dessa situação para vender a solução de um sucesso que eles próprios ainda não obtêm, né? E eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso. Você acha que isso é uma coisa nociva para o empreendedorismo? E esse tipo de coisa também acontece com esse público da Feira Preta? Especificamente o quê? Por exemplo, desses empreendedores de palco, em que sentido? Tem empreendedores na Feira Preta que estão ensinando outros empreendedores a receita do sucesso? Que o negócio deles é vender a receita do sucesso? Eu não sei se vender a receita do sucesso, mas decodificar os códigos. Isso tem. Mas muitos você acha que isso ajuda? Eu acho que há níveis e níveis. Tem o empreendedor de sucesso que vende sonhos e vende fórmulas, mas tem outras pessoas, que é o perfil que eu me relaciono, que são outros empreendedores que entendeu como é que funciona o sistema e tenta decodificar para outros. Isso sim, isso tem. E aí eu não coloco na mesma régua, na mesma balança, porque são contextos, objetivos e propostas completamente diferentes, entendeu? Agora, tem uma outra questão que você falou. A gente, em 2015, fez uma pesquisa para tentar entender o perfil do nosso afroempreendedor, né? E saíram 2 dados que me chamaram muito a atenção. A gente fez uma pesquisa em território nacional, em parceria com o Fundo Baobá, que foi o primeiro fundo de equidade racial no país, e o Instituto Arapiaú. E tem um dado que sai que do percentual que a gente pesquisou, a maioria são mulheres negras. Mulheres negras com alto grau de escolaridade de nível mestrado e doutorado. E mulheres que não conseguem se inserir no mercado de trabalho formal, que por mais especialização que tenha, não consegue adentrar no mercado de trabalho formal. E aí vai empreender nessa lógica do civilologia, na lógica da necessidade. O que eu tenho em mãos, como eu fiz, o que eu tinha em mãos para poder dar conta da minha vida. Tem uma outra parte do público, que é um público jovem, que passa por necessidade, até porque o empreendedor negro sofre algumas especificidades diferentes do empreendedor branco. E esse empreendedor jovem que passa necessidade, mas começa a empreender olhando para oportunidades, que é essa oportunidade de que a população negra, à medida que ela se autodeclara, ela vai procurar cada vez mais produtos e serviços que têm a ver com a sua especificidade. Hoje a gente tem uma população negra que representa mais de 50%, são 54%, segundo os últimos dados do IBGE. E essa população não foi só porque nasceram muitos negros, foi porque a população negra começa a passar por um processo de autodeclaração. Então, desde movimentos culturais, como o próprio Racionais MC, como companhias de teatro, como Ilê, como Olodum, como diversos movimentos culturais, até as ações afirmativas nas universidades, com a história, né, de inserção de cotas, como ações do governo em ações afirmativas. E aí a população negra começa a se posicionar, entendeu? E isso, à medida que ela que se posiciona, que se autodeclara,
ela vai procurar produtos e serviços que têm a ver com a sua especificidade, que foi o que aconteceu com o processo de transição capilar das mulheres negras, que em algum momento elas desejaram não mais chapar o cabelo, inspirada nos movimentos afro-americanos, começa, pelo menos 10 anos atrás, a falar, não vou chapar mais meu cabelo e vou deixar meu cabelo natural, e aí começa a fazer vários vídeos no YouTube para contar essas histórias de como é fazer o processo de transição capilar, e aí o mercado muda completamente a partir de um comportamento das pessoas, de um comportamento, né, da sociedade civil. E aí eu concluo com a sua pergunta que, no caso específico da população negra empreendedora, sim, você vai ter, em alguns casos de palco, mas eu vejo muito mais elas tentando decodificar numa perspectiva coletiva o que ela aprendeu. Tipo, sim, o empreendedor negro tem dificuldade de acessar crédito. Se um consegue, ele vai explicar para outro como é que ele conseguiu, qual foi o caminho das pedras que fez ele conseguir acessar esse crédito. Mas isso eu acho que é um pouco diferente, porque justamente eu acho que uma coisa é você enxergar uma oportunidade e você querer ensinar para os seus pares, até para você fomentar um mercado, né, que é super saudável, e que eu acho que é o que acontece, né, que passa pelo empoderamento, que passa por... Então, se as pessoas não me aceitam no mercado, ótimo, eu vou fazer o meu mercado, que é mais ou menos isso que você falou. Mas eu acho que o que a gente sempre brinca e fica meio inconformado, que a gente queria saber a sua opinião, é isso. Em relação, você acha que é ruim essas pessoas que nunca empreenderam, nunca tive uma empresa, que nem nunca vendi roupa, eu nunca vendi nada na minha vida, aliás, se eu tiver que vender, tô ferrada. Mas de repente eu formato uma palestra ensinando você que se você for positivo, acreditar nos seus sonhos, entendeu? Aquela coisa super motivacional que tem algumas pessoas que fazem hoje com muito nome, acho, no nosso país, né? Isso vende muito, né? Parece que as pessoas, até, não sei se é por uma questão de crise, de necessidade, as pessoas têm buscado esses conteúdos de uma autoajuda. Mas eu não sei se isso é ruim. Acho que essa problematização, você acha que isso é ruim ou você acha que é por aí mesmo? Como você começou a partir do seu sonho, né? Você teve um sonho e você investiu, perseguiu ele. Cara, eu só acho ruim quando não é real. Eu acho que você só pode falar daquilo que você já fez, entendeu? Então, eu desconfio, eu jamais compraria uma palestra ou qualquer tipo de livro motivacional se não fosse uma pessoa que eu acompanhei a trajetória e que eu sei que ela empreendeu também. Tipo, pessoas que só ficam se apropriando de discurso e vendendo isso, transformando isso em conteúdo, porque hoje a gente está na era do conteúdo. É isso mesmo, e todo mundo quer empreender nessa era de conteúdo, se apropriando de discurso, se apropriando de histórias e transformando isso em produtos. Isso eu acho ruim, quando não tem verdade. Agora, quando tem verdade, pessoas que passaram por um processo, por uma jornada empreendedora, pelos altos e baixos e consegue transmitir isso para outras pessoas, aí eu acho massa, entendeu? Eu acho que é válido, sabe? O compartilhar dessas histórias. Agora depende do nível de carência das pessoas também, né, minha gente? né? Só existe isso porque existe público, o que né? eu ia falar. Se tem gente vendendo, é porque tem gente comprando. E a pessoa também que está vendendo, ela também tem as contas dela também, né? Também tem isso. A gente julga, mas a pessoa também tem conta para pagar no fim do mês. Se aquela foi a forma que ela conseguiu e foi, né? Sim, mas o que me preocupa desses compradores para esse tipo de produto é porque levanta essa questão se não são eles parte do que contribui para a mortalidade de empresas ser tão alta. Porque pessoas tendo a iniciativa de empreender, tem a todo momento empresas sendo registradas, mas os números do Sebrae mostram que 70%, né, das empresas morrem acho que até em 3 5 anos. Sim. 5 acho que aos 5 anos de existência, 70% delas morrem. Sim, eu concordo com você, mas eu não acho que seja só esse contexto aí do vender sonhos. Acho que eu tenho muito despreparo e tem uma questão também que é o que se está vendendo sobre empreendedorismo no Brasil, que é glamour, empreender é glamour, que é o que vocês, quando vocês abriram, vocês estavam falando de sucesso. Trabalhar menos. Ser dono da sua própria história, seu próprio tempo e tudo mais. Mas assim, ninguém fala da parte não romantizada, que é você ralar pra cacete, né? É você trabalhar 24 horas, é você ter que arcar com toda a carga tributária, e se você tiver colaboradores, você saber que você é responsável pela sua vida, mas pela vida daqueles colaboradores. Então, esse romantismo me irrita um pouco, entendeu? Todo mundo pode empreender?
Se tiver vocação, talvez sim, mas eu não sei se todo mundo tem condição de sobreviver a essa selva de pedra, entendeu? Isso eu tenho dúvidas se todos conseguem mesmo, de fato, ultrapassar pelos desafios de empreender no Brasil, que são inúmeros, da competitividade, da falta de qualidade, de você chegar no seu cliente. A burocracia. Toda a burocracia que se tem, tem muitas questões. E aí eu tenho dúvidas e eu acho que a gente precisa jogar a real. É a mesma coisa de mãe, né? Falar, nossa, ser mãe é a coisa mais, mas de fato, a coisa mais maravilhosa. Mas, meu bem, no primeiro mês, depois você tem um filho, não gente, só, né? ninguém conta pra você o que é. Pois você não eu tô dormir, há 1 ano e meio e ainda tô aqui nesse sofrimento. Tá dormindo? Não. Então, gente, ninguém fala isso. Percebe-se. Percebe-se pelo outfit. Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa falar. E tem uma questão que eu vejo também, que fala muito do sucesso. Que sucesso é esse? Que régua é essa do sucesso? A gente não fala de prejuízo, de fracasso. O Brasil não tem uma cultura do fracasso. A gente não fala de fracasso. Não é que não tem uma cultura, mas a gente não comunica, bem, né? Não visibiliza. Eu já fracassei inúmeras vezes. E toda vez que eu tiver condição de falar, eu vou falar, porque não foi fácil para mim. Porque assim, exatamente, quando a gente vê a sua figura, a gente acompanha a sua história, é justamente uma pessoa que acreditou num sonho, que estava ali com R$0. Sim. E hoje é uma pessoa muito bem sucedida, com visibilidade, né? Enfim, e que a feira só cresce aí todos os anos. Mas então, você passou por muita coisa difícil nesse período. O que você gostaria de pontuar? Não, muitas coisas eu passei. E um contexto da visibilidade é que visibilidade não paga as contas. Então, para mim, o conceito de sucesso é você ter dinheiro em conta. O dia que eu tiver dinheiro em conta, falar, pô, tô bem, tô rica. Aí sim, o conceito de sucesso, ele, para mim, eu me apropriarei dele. Sim, passei por altos e baixos, muitos altos e baixos. Em 2016, que foi a última vez que eu quebrei mesmo. Quebrei legal, foi quando eu me programei para fazer a feira de 16 anos, de 15 anos e na época minha filha nasceu em 2013, eu resolvi voltar para o mercado de trabalho formal para poder dar conta da sobrevivência dela, né, financeiramente. E aí fiquei 2 anos numa empresa, acumulando minhas 8 horas de carga de trabalho dentro do formato CLT e depois duplicava para fazer a feira. Em 2016 eu resolvo sair para me dedicar à feira de 15 anos e peço demissão, tinha estabilidade e tal, e aí um patrocinador desiste de patrocinar. E a feira não leva a quantidade de público que ela levava, que era mais de 10 mil pessoas. Naquele ano, especificamente, deram 4 mil pessoas. Mas teve algum fator agravante? Muitos fatores agravantes, né? Já estava vindo a crise econômica, naquele ano choveu muito, a gente mudou de espaço, o patrocinador desistiu, que fez a gente quebrar num grau terrível, assim. E aí é onde eu tenho que me reestruturar novamente para poder fazer a feira do ano seguinte, para poder continuar o projeto. Ou seja, a nossa vida é muito feita de altos e baixos e o que vai contar esse sucesso é a nossa capacidade de resiliência frente a todo esse contexto de altos e baixos, entendeu? E eu repito que o conceito de visibilidade ele não pode estar atrelado à visibilidade. Isso não é régua de sucesso, entendeu? Às vezes a pessoa tá lá bombando em vários lugares, mas... Tá na mídia. Tá, mas o que é isso, entendeu? Você só tá estampando alguma coisa, mas isso não quer dizer que, tipo, da mesma forma que você tem a quantidade de visibilização é a mesma quantidade de grana que você tem no bolso, entendeu? Então isso para mim é uma outra questão que eu acho que a gente precisa um pouco acordar para essa coisa da visibilidade. De querer aparecer também a qualquer custo. E achar que a vida é aquilo que se vê no Facebook, né? Nas timelines, é aquilo. Não é, o conceito de sucesso não é isso. O conceito de sucesso é você conseguir dar conta da sua vida. Você, por exemplo, esses dias eu estava falando que viver daquilo que eu gosto, daquilo que eu acredito é um privilégio. Eu fazer a Feira Preta não quer dizer que o que me paga é só o que gera da feira. Eu tenho que pedalar Robinho, correr 3 vezes mais para poder dar conta da minha vida. Sim. Entendeu? Fazendo outros trabalhos, outras coisas que não estão relacionadas com a Feira Preta só, entendeu?
que eu tive que também em algum momento fazer a separação do que é Adriana Barbosa e o que é Feira Preta. Num momento era tudo uma coisa só, e não é a mesma coisa. Mas hoje, então, você não atua só com a Feira Preta? Não, eu faço muitas outras coisas. Mas frente a uma empresa que é sua e que presta outros serviços? Outros serviços ligados à temática racial. Tá. Da questão racial, sim, eu faço outras coisas. E a feira é um negócio, né? Eu queria agora entrar um pouco nos tópicos sobre quais são os principais erros que os empreendedores cometem, que você tem observado, né? Talvez até pela experiência própria das vezes que você empreendeu e quebrou, mas pelo que você observa também, né? Dos empreendedores que você conhece. A gente separou aqui pelo menos 3 fatores principais, né? Que seria o planejamento prévio, a falta de conhecimento técnico sobre gestão empresarial e o comportamento empreendedor, que é esse que a gente também já falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre o comportamento empreendedor, eu pessoalmente acho que esse é um dos mais críticos, né? Porque eu acho que a pessoa, acho que todos os outros 2, o planejamento prévio e a gestão, é informação, é treinamento, né? É coisa que você consegue aprender lendo, fazendo um curso. E o comportamento empreendedor já é uma coisa difícil. Você fala assim, vou fazer um curso de 40 horas de comportamento empreendedor, porque diante de uma situação de crise, você tem que ter um sangue frio, você tem que ser capaz de tomar decisão, que é o tipo de coisa que eu acho que quem prefere, às vezes, trabalhar numa empresa como funcionário para outras pessoas, é porque é uma pessoa que se sente mais confortável em fazer as coisas onde o risco e as decisões já foram tomadas por outras pessoas. E tem pessoas que gostam de fazer isso. E muitas vezes elas descobrem se gostam ou não gostam depois ela já ter aberto o negócio. Fala, poxa, mas agora eu que tenho que decidir se eu compro ou não compro desse fornecedor, se eu contrato ou não contrato. Então, sob esses 3 principais, né, fatores para o insucesso das empresas, você enxerga mais alguma outra coisa que também seja muito característica de quem não dá certo como empreendedor? Para o microempreendedor, que é o que eu mais estou acostumada a me relacionar, vejo a questão da educação financeira. Eu acho que esse é um grande tema também para ser refletido pelos empreendedores. A primeira coisa é separar PF e PJ, né? E às vezes coloca tudo no mesmo balaio e aí depois quando você vê não tem controle, então não sabe direito quanto entrou, quanto saiu. E muitas vezes são relações familiares também, né? A maioria das microempresas são empresas familiares, então acho que é isso, essa gestão financeira, gestão e educação financeira. 2, tem a ver com essa questão da gestão familiar, não é porque é família que você não vai entender as atribuições de cada um, qual é o papel de cada um, né? Normalmente quando a empresa é gerida, né, por um líder da família, tende a concentrar e não enxergar as pessoas que estão, né, do seu lado como colaboradores, parceiros de negócio. Aí acumula e não passa, aí entra as questões pessoais. Então, mesmo que seja uma empresa familiar, é preciso fazer a definição dos papéis, né? É preciso criar uma relação de desapego e confiar de que fulano pode comprar mercadoria para você. Você não precisa deslocar com ele e comprar sua mercadoria, entende? Vai fazer outras coisas, né? A terceira coisa tem a ver com o que vocês falaram do planejamento, pelo fato de estar entrando, meu negócio já está dando certo, está entrando dinheiro, minimamente eu consigo entender o que é lucro, tal, tá me pagando, eu não preciso me especializar. Não, você precisa se especializar. Você tem que estudar aquilo que você se propõe a fazer, desde a parte técnica do que se refere ao seu negócio até as ferramentas mais macro, né? Você tem sempre que estar se atualizando. Isso é uma dificuldade que eu vejo no micro, que começa num esquema de virologia da necessidade, em algum momento esse projeto começa até dá certo e aí acha que é aquilo para a vida toda, e aí vem numa onda e quebra. Então, né, precisa se dedicar a especializar e entender, porque as coisas estão mudando muito, né? Rapidamente. Muito rapidamente. Né? A gente está falando de economia compartilhada, a gente está falando inovação e tecnologia, a todo momento tem influência nos negócios e eu sinto falta da gente se apropriar mais e também se democratizar mais essas ferramentas, esses conceitos, né? Dificilmente, quando a gente fala de bot, inteligência artificial e tantas coisas, sim, é massa, mas está num nível muito... que tipo não é uma parcela muito pequena que entende disso.
isso. A massa lá na ponta ainda não compreendeu que virada é essa tecnológica, entendeu? O que vai ser daqui 10 anos com a entrada dessas tecnologias na nossa vida, né? Daqui a 3 anos, o que vai acontecer com eles, entendeu? Todo mundo falando de inteligência artificial, de algoritmos, eles, o que vocês estão falando, entendeu? Eu acho que além da questão da pessoa precisar estar antenada com tecnologia, eu também vi uma frase legal que eu acho que se aplica aqui, que é assim: 100% dos seus clientes são pessoas e 100% dos seus funcionários são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende do seu negócio. Sim. E eu acho que essa questão de entender de pessoas também é uma coisa que pouca gente de fato entende, investe nisso, né? Eu concordo com você. Tende a se criar muito, mas criar para quem? Para quê? Né? Crio produtos, mas assim, tá alinhado com o que o meu público quer, qual é a escuta? Por que eu crio soluções sem entender o que de fato o meu cliente quer? E se for ver assim, muito se fala nesse material que a gente tem sobre empreendedorismo aí mais voltado para startup, de você criar o seu canvas, o seu pitch, você fazer o MVP, né, que é você conseguir validar a sua ideia antes de dar muito corpo para ela e de repente perceber que ela é desnecessária. Você já foi empreendedor, Ricardo? Eu já fui empreendedor e eu já tive a oportunidade de participar. Eu não me lembro o nome do evento, aquele que a Fiesp organiza lá de startups. O evento da Fiesp de startup, isso aí mesmo. Eu já fui mentor no Acelera Fiesp e assim, você colocando-se lá à disposição para ouvir as pessoas, para ouvir a ideia delas, você percebe que muitas vezes é uma coisa assim que a pessoa tem um carinho especial pelo projeto, é aquilo que de repente ela seria o público do que ela quer fazer, mas ela não tem a menor ideia se mais alguém tem interesse por aquilo, pela ideia dela, do jeito que ela imagina, né? Porque ela não projeta a ideia dela como um negócio, é mais como uma coisa que uma paixão mesmo. É uma paixão dela. Eu acho que isso também contribui para a falência, para a mortalidade do negócio no médio prazo. Se aquilo for algo que não está de maneira bem sólida, não está validado como negócio, né? Você não percebe, tipo, tem público, como que eu vou vender isso, né? Que aí eu acho que é a questão da pessoa se capacitar, né? Sim. Ela fazer um planejamento prévio do negócio. Hoje a feira, ela não é só a feira, né? A gente tem uma plataforma que chama Plataforma Feira Preta. Nessa plataforma a gente tem um programa que a gente hoje fala de aceleração. Eu me irrito um pouco das terminologias, mas está aí nesse negócio de aceleração. Que é minimamente olhar para ele e ajudá-lo a escoar na Feira Preta, que no final das contas a feira é um local de escoamento de produtos e serviços, né? A pessoa vai lá, bota o seu produto para ser divulgado, para comercializar, mas o caminho que ele leva para chegar na Feira Preta é o que a gente faz ao longo dos meses, para no final do ano ele poder escoar essa produção. Como se fosse uma mentoria mesmo. Uma mentoria, tem programas de formação, workshop, imersão criativa, tem várias ferramentas que a gente traz para ajudá-lo a produzir e estar no dia com um produto legal, que tenha aderência, que ele consiga de fato escoar e dar grana para ele no final do ano, entendeu? Então, né, quando a gente fala em pequena empresa, me parece que é bastante importante você estar em rede, você estar articulado com, né? Às vezes a gente fala de concorrente quando a gente pensa em empresa, mas em pequena empresa me parece que quando você tem uma rede que se apoia, em vez de concorrentes, quando você não enxerga assim, que eu acho que é meio o caso da feira, né? É mais produtivo. Sim, isso, explica pra gente. Não, com certeza. A feira é uma grande rede, na verdade, um grande hub que conecta empreendedores, que conecta artistas e histórias, né? E público. No final das contas, a feira é um ponto de encontro de vários interesses que convergem para um assunto que é a questão racial, né, da cultura negra e de uma forma ampla. E tem uma perspectiva uma particularidade do empreendedorismo negro, é que ele tem uma pegada coletiva. Então, que é isso, que é estar em rede. Quando ele se apropria de um código, ele vai disseminar e compartilhar, nivelar esse código para outras pessoas, né? Então, quando uma mulher ela empreende, por exemplo, o Bruno, que prototipou com a gente o Clube da Preta, que é um clube de assinatura é um box que a pessoa faz assinatura e ele recebe vários produtos.
ele já pensa em rede. No box dele tem pelo menos 5 a 7 empreendedores. Que vem todo mundo da Feira Preta. Da Feira, não necessariamente, mas que converge tudo de um único box, que é a forma que ele achou para escoar essa produção, entendeu? A Preta Lab, que está ligada à tecnologia, ela traz outras mulheres negras para o contexto da tecnologia. Então, cada vez mais eu acho que a gente precisa se fortalecer em clusters, né? Em redes. Sim. A gente tem que fazer compartilhando com o outro, desde estrutura, né? Os coworks da vida, o aprendizado, crédito, matéria-prima, tudo que a gente puder agrupar, vai ser mais fácil da gente poder sobreviver frente a esse contexto, né? A gente vive em contextos de escassez. Sim. Isso é real, assim. O que nos torna abundante é a nossa criatividade, a nossa inventividade, a nossa forma de fazer. Esse ano completou 130 anos de período pós-abolição e a população negra desse processo de escravizados, pós-libertação, o que aconteceram com esses negros, né? Você tem desde as mulheres do tabuleiro da Bahia, que para mim eram as primeiras empreendedoras que vendiam comidas no tabuleiro e com aquilo que gerava, ela comprava suas próprias alforrias, sem técnicas de venda, sem nada, né? Num contexto de bastante vulnerabilidade. Você pega hoje as influenciadoras digitais que vendem conteúdo para as grandes marcas, você tem uma história aí de civilologia, de fazer, de inventividade, de criatividade. E o que eu vejo que essa coisa da rede, da comunidade, do coletivo está muito presente nessas histórias, entendeu? Sim. Você acha que esse comportamento, a ideia do coletivo, né, da colaboração, ele está mais presente com empreendedores que representam esses segmentos, ou isso tá equalizado? Você acha que o empreendedor negro tá mais aberto a trabalhar de maneira colaborativa do que o empreendedor branco, por exemplo? Não, eu acho que ambos fazem, mas se tem uma coisa que eu acho que a gente que a população negra fez foi mostrar que isso é possível, entendeu? Quando eu falo que me dá um bode das terminologias, economia criativa e tantas outras terminologias, a gente já faz isso há muito tempo, né? As comunidades africanas já vêm numa perspectiva coletiva e colaborativa. O que acontece é que os acadêmicos estudam isso e transformam isso em termos. E aí se apropriam e aí passa a ser um contexto, uma coisa deles. Mas eu já vejo a população negra partindo dessa lógica da colaboração há muitos anos. Há muito tempo já se fazia isso. Mas você acha que isso é também por conta de uma condição? De precisar se unir para ter acesso às coisas. Por uma condição de escassez, de vulnerabilidade. Você tem que criar estratégias. E a estratégia, ela vem da resistência e vem da colaboração. Você tá na M e eu também tô na M, a gente se junta para poder dar conta né? Quando eu me uno com a minha amiga, não era só eu, ela também estava passando por uma dificuldade. Mas o que você tem no bolso? O que você tem no bolso? Como é que a gente junta para viabilizar a vida de nós duas, entendeu? Dentro de um contexto de escassez. A sua amiga ainda participa com você? Não, faz sempre. Não, mas ela trabalha, ela tem o próprio negócio, ela voltou para a empresa? Ela é prestadora de serviço. Ela não continuou com vocês? Não. Ela tinha filho e precisava ter uma qualidade de vida melhor, né? Sim. E até a feira virar demorou muito. Foi muita loucura. Demorou muito. Legal, Adriana. Gente, eu vivo tendo ideias, mas eu esqueço o que eu ia perguntar. Lembrei. Você falou de uma coisa que eu acho que é bem importante, né? Da questão de se unir para conseguir capital. Eu participei do evento que vocês fizeram lá do Afro Hub, do lançamento do Afro Hub, que vocês trataram, inclusive com dados, né? De como é difícil obter crédito. Eu sei que já é difícil para o pequeno empreendedor e no caso para os negros é ainda mais. Foi o que vocês contaram lá no evento. Como que é isso no Brasil? Por que é tão difícil? Quais saídas para o cara? E assim, né? Quais são os problemas que você vai ter, com certeza, na empresa por falta de dificuldade de obter crédito. Né? Você não tendo crédito, você não consegue ter escala, né? Então, isso é uma grande questão. Você fica micro, tá sempre numa faixa, Quer dizer, você vende brigadeiro, de repente o negócio começa a dar certo, você vê a possibilidade de escalar, mas aí você precisa de uma cozinha, você precisa de uma vendedora e aí você precisa de dinheiro. Você precisa de capital de giro e você não tem recurso para poder expandir. E por isso que a maioria no Brasil é microempreendedor negro. Hoje, do perfil que empreende no Brasil na categoria MEI, é liderado por afrodescendentes.
E eu acho que talvez o desafio que o Brasil tem é como é que transcende, entendeu? Dessa faixa do micro. Sim, o país tem uma questão de racismo institucional, estruturante, que impacta diretamente em negros acessando o mercado de trabalho, negros empreendendo, negros na educação, por diversos aspectos. Especificamente do empreendedor negro, que eu vejo, tá? O que eu fui passando. A gente tem dificuldade de obter crédito por conta dessas questões de racismo institucional, primeiramente por uma coisa crucial, é que a imagem que se tem do negro empreendedor é uma imagem bastante estereotipada, de que não vai conseguir devolver o crédito, de que ele não tem fôlego, de que a empresa dele é micro e vai continuar micro, não vai conseguir ultrapassar. E a interlocução de quem faz a cessão desses créditos, dificilmente você tem negro na ponta fazendo essa análise. Essa é uma grande questão também, entendeu? Por isso que eu vejo cada vez mais as empresas falando em diversidade, inclusão de negros no mercado de trabalho, passa por isso. Como é que você tem população negra em grandes empresas em processos de tomada de decisão? O que fez a Feira Preta não ter patrocínio durante muitos anos? Porque quando eu chegava para apresentar um projeto, nunca vi um negro fazendo essa interlocução. E aí não entendia. A proposta, não entendia o valor, não entendia nada. O que você está falando? Feira Preta, jamais vou associar o nome da empresa a um projeto que se chama Feira Preta. Você está trazendo um projeto que traz questão de conflito racial. Eu falei, não, eu estou falando de business, de mercado, de potencial de mercado. Então, acho que essa questão do acesso ao crédito passa por muitas coisas. Entre elas, essa questão de você não ter uma interlocução que traga representatividade, entendeu? Que vai entender o que aquele empreendedor está trazendo enquanto oportunidade. Com certeza. Mas isso está mudando, tá? Eu sou super otimista. Mas então eu quero ouvir, porque eu acho que isso é mais legal, né? Eu acho que está mudando também. Não, acho que, assim, eu acho que o Brasil tem ainda muitos dilemas para enfrentar e à medida que a população negra ascende e se torna visível, mais o racismo aparece, né? O mito da democracia, ele cai por terra. No entanto, eu acho que a gente tem avançado em muitas coisas também, né? Hoje, pelo fato das empresas estarem falando de diversidade, acho que é um passo que está sendo dado. Eu acho que mesmo a revolução dos cabelos que você comentou, eu acho que é uma coisa super palpável, né? Tipo, hoje você vai na farmácia, você encontra gôndolas e mais gôndolas para cabelo cacheado. Que há 10 anos isso não existia essa linha de produtos, né? Sim. Não, você tem as próprias ações afirmativas negras nas universidades, você tem muitos processos de emancipação da população negra. Obviamente que ainda a gente não chegou numa sociedade equânime, a gente tem uma sociedade igualitária. Não, está longe de ser. A mulher negra está na base da pirâmide em todos os sentidos. A que mais morre, a que menos tem trabalho, menos acesso. Então, tem um caminho ainda para percorrer. Por outro lado, você tem o feminismo negro, que é quem tem feito grandes transformações no país, né? De pautas, tem trazido grandes pautas. Nunca vi tanta gente falar sobre lugar de fala como eu tenho ouvido. Grande Djamila que tem feito revoluções. Então, acho que é isso. Acho que tem questões para a gente superar, mas há coisas para serem comemoradas. Mas também. Você acha que nesse contexto, né, a gente está aqui numa pauta sobre empreendedorismo, mas aí então o empreendedorismo ele tem essa questão de abrir portas e de te firmar como pessoa num momento que a sociedade às vezes não faz isso com você, seja pelos negros, sejam as mães, né? Você acha que tem esse valor do empreendedorismo que a gente... Sim, acho que sim. Não, tenho absoluta certeza. Isso foi o que aconteceu com a minha vida, isso que eu vejo que acontecendo com os negros, entendeu? Se eles estão relegados a um lugar, eles vão procurar estratégias. Empreender foi a forma que a população negra deu conta da vida nesses 130 anos, entendeu? E aí é ressignificar também. Eu fiquei pensando muito no que você falou, da história desse perfil do comportamento empreendedor, que é empreendedor também, né? Que narrativa é essa, sabe? Qual é a régua? Por onde a gente parte desse conceito diante dessas diversidades que a gente tem, entendeu? De formas de empreender. Será que é esse do palco? Será essa da tapioca que levanta todos os dias e vai fazer a tapioca para sobreviver? Sim. Se ela tivesse dinheiro, será que ela continuaria empreendendo numa tapioca, entendeu? Então, não sei, eu não tenho todas as respostas, tá? Tô na reflexão também. Eu trabalhei muitos anos no Sebrae, então para mim esse assunto é bem claro, assim. E quando a gente fala de startups, por exemplo, eu vi muitos casos, quando você fala em empreendedores de sucesso,
de pessoas que, tipo assim, tiveram uma educação incrível, entendeu? Tiveram a oportunidade de viajar. E aí eles voltam dessa viagem com ideias. Eles falham muito no processo da mesma forma, mas um dia dá certo. Mas qual que é a vantagem que esses privilegiados têm da maioria da população? Que eles têm a grana, né? Sim, pra são se pontos, reinventar, né? São pontos de partidas diferentes. Além do conhecimento, né? Sim, porque você pega 130 anos de período pós-abolição, você tem só 130 anos. E tem famílias endinheiradas que têm mais de 140 anos de prole. De prole, de privilégios. De né? privilégios. Então, o ponto de partida é completamente diferente. E quando fala do contexto de startup, é muito fácil você ser startup quando você tem dinheiro, quando seus pais te deram a chance, quando você teve todas as ferramentas, quando você viajou, bebeu na fonte de tudo que tem de inovação e tecnologia e falar, nossa, montei uma startup. E o seu negócio não é uma startup porque você não teve as então mesmas chances. Você não é empreendedor. Mas entra na questão da meritocracia. Então, eu acho que isso é um problema, sim, que a gente precisa resolver. E eu acho que também tem a ver com um dos itens que a gente colocou no comportamento empreendedor, que é, por exemplo, a capacidade de você correr riscos. Eu acho que essas pessoas que já estão em um ponto de partida privilegiado, os riscos para elas são menores. Porque é diferente como, por exemplo, acontece muito, de que quem quer abrir um negócio, primeiro tem que trabalhar como funcionário de uma empresa para juntar um dinheiro e depois ela vai ter que correr riscos, mas sabendo que se ela perder, ela perde do que ela tem. Ela perde a vida dela Que é inteira. diferente de eu que sou, né? Tô aqui tendo todo o apoio dos meus pais, eu posso tentar abrir um negócio revolucionário que se não der certo, eu volto para casa né? do Eu papai. tenho onde morar, eu vou ter o que comer. Não, mesmo que você né? espere 2 a 3 anos, quantas vezes você mesmo está contando a sua história de empreendedorismo, que quanto tempo você demorou para conseguir ver dinheiro e hoje você não é rica, com 15 anos aí se dedicando à sua empresa. E assim, eu sou muito Então, cético com relação a esses casos de extremo sucesso, porque se você vai analisar a fundo as histórias das grandes empresas de sucesso, tipo, o Steve Jobs, ele não era um cara filho de qualquer pessoa, o Bill Gates não era filho de qualquer pessoa. Mesmo se você for ver aqui no Brasil, essas startups que deram muito certo, eu não consigo me lembrar de nenhuma que tenha sido de alguém que de fato não contou com nenhum tipo de privilégio, com nenhum tipo de ponto de partida diferenciado para ter se dado bem. Né? Você fala, não, aquela pessoa de fato começou do zero, tudo que ela conseguiu foi por conta própria. Quem consegue fazer isso é uma construção de longuíssimo prazo. Não, e geralmente são pequenos, foi o que ela disse. Tem muitas pessoas bem-sucedidas que começaram do zero e trabalham por conta própria, mas dificilmente eles estão aí nos noticiários como grandes empreendedores. Talvez quando você olha a história, sei lá, que nem do Francisco Matarazzo, entendeu? Que foi um cara que imigrou aqui para o Brasil, né? Sei lá, quantos anos atrás, e começou aqui numa época da industrialização do país. E mas ele não era negro, né? Não era negro, mas então, ele já pela tava no história que privilégio. você vê dele, é alguém que teoricamente chegou aqui sem ponto nada, de partida. Mas se você for olhar o que ele teve de referência familiar, o pai dele tinha negócios. Então, de alguma maneira, ele tinha um olhar ele já pro tinha um exemplo do Sim. tipo que dá certo, de comportamentos que eu acho que a gente pega muitas coisas dos nossos pais por observação. Né? Então, se você vem de uma família onde você não observou pessoas correndo risco, você não observou pessoas tomando a frente diante de uma situação de crise... A própria liderança, autoconfiança, a liderança. né? Se você não viu isso acontecendo, você já reduz significativamente a chance de você conseguir fazer aquilo espontaneamente. Né? Então, assim, eu não acredito tanto nessa questão de que só a força de vontade, acredite nos seus sonhos, que tudo vai dar certo. É o que eu mais acho que a gente tem que se preocupar, que é assim, que a gente estava comentando, né? A gente está numa época muito difícil do Brasil, de muito desemprego, né? E lá no Sebrae mesmo a gente via muito disso, das pessoas que pegam, tipo, toda a rescisão delas, né? Tipo, fui mandada embora, aí, sei lá, tem 30 mil na conta. Quando muito, né? Que rica. E vai lá, abrir a empresa, né, dela, com esse dinheiro, sem saber o que vai acontecer daqui 5 anos, né? Se vai morrer, se não vai, sem ter testado, sem ter se planejado, sem ter se capacitado. E aí a situação fica muito complicada, né? Porque você fica realmente com uma mão na frente e outra atrás, quando esse negócio vai por água abaixo, né? Sim, que é essa questão do glamour do empreendedor. Ser empreendedor é glamour, Não é isso, glamour. é você pegar um dinheiro e vai dar tudo certo, que é o que você falou, assim,
não vem com fórmulas mágicas, entendeu? Não vem com muita relação. Esses que conseguem visibilidade, despontar, é porque vem de um ponto de partida estruturado, minimamente estruturado. Agora, a grande massa, ela vem de um ponto de partida de muito trabalho, entendeu? Eu tenho muito receio. Se me perguntam, se alguém me liga e fala, puta, Adriana, tô querendo sair do trabalho, eu tenho uma grana, quero investir, espera. Vai estudar direitinho, o que você quer fazer, espera, não é o momento. Agora, neste momento, não é o momento. Não é de abrir nada. Não é, não. No mínimo, fica aí pelo menos 1 ou 2 anos se planejando para você fazer essa transição, entendeu? Sim. Lá atrás, quando eu pedi demissão do trabalho, eu hoje, se fosse hoje, eu talvez não pediria. Verdade. Você se arrependeu? Cara, muita coisa aconteceu depois desse baque, assim, mas eu hoje não pediria, porque eu sei o que aconteceu depois de todas as dificuldades que eu passei para minimamente me reerguer. Eu tive que pedalar Robinho, tive que ir criando outras coisas, outras ações para poder dar conta, entendeu? Mas vem pelo meu comportamento. Empreender tá na minha veia. E aí, o que você acha? Isso é uma característica minha, entendeu? Então, é seu. E aí, você se realiza mais tendo as suas iniciativas do que dentro de uma empresa? Você acha que mesmo assim compensa? Conta pra gente, então, o glamour empreendedor, que embora não seja só glamour, tem uma recompensa? Tem uma coisa boa aí? Tem, porque, assim, no meu caso especificamente, o empreender tá na minha veia porque eu vim de um contexto de escassez, mas minha bisavó era muito empreendedora. Ela não tinha conhecimento nenhum, ela era semi-analfabeta, mas toda vez que nossa casa passava por uma dificuldade, eu venho uma família matriarcal de mulheres que trabalharam em casa de outras mulheres, como empregadas domésticas. Mas minha bisavó, toda vez que via minha avó passando necessidade para pagar uma conta, ela inventava alguma coisa, coxinha, marmitex, até abrir a nossa casa para chamar as pessoas para comer dentro de casa, que ela chamava de restaurante, que era o empreendimento dela. Então eu via tudo aquilo e participava, fazia parte da cadeia de produção dela, me inspirava. Então, quando hoje eu empreendo em alguma coisa, eu empreendo nessa lógica. Adriana, tá passando dificuldade, pedala, minha filha, vai fazer alguma coisa, né? Isso tá na minha veia. Eu gosto disso, eu gosto de criar, eu gosto eu sou uma pessoa que é fazedora. Eu imagino alguma coisa e boto isso em prática. Me deixa muito mais feliz essa perspectiva do que estar trabalhando dentro de uma empresa. E quando eu vou trabalhar dentro de uma empresa, é numa perspectiva empreendedora. É um desafio de precisa se estruturar uma área, se estruturar um projeto. Vai ter que virar um jogo. Tem que criar. Né? Eu tenho que criar, senão para mim não dá, entendeu? Senão não faz sentido para mim. Por isso que eu concordo com você do comportamento empreendedor. Não importa onde você esteja, você vai conseguir desenvolver aquilo, você vai tirar aquilo do papel, entendeu? E você, Ricardo, quando que você fechou sua empresa que ninguém nem aqui sabia que você tinha? Vamos aproveitar para saber o que a gente não sabe. Não, de empresa não, mas o que a Adriana falou que eu acho legal, que eu me identifico com isso, teve uma época da minha vida que eu estava pensando em parar de trabalhar no Senai. Né? Não estava muito contente com a situação e eu fui procurar uma profissional, né, uma coach, para me orientar com relação a isso. E uma das ferramentas que eles aplicam lá no processo de coaching é para você descobrir o que te motiva. E aí e você começa a fazer um resgate de todas as outras situações profissionais e pessoais que você teve, que você se sentiu bem. E naquela época eu percebi que assim, eu já trabalhei, por exemplo, como ajudante geral de fábrica, já trabalhei como servente de pedreiro, e naquele momento que eu apliquei a ferramenta, eu descobri que sendo ajudante de pedreiro, eu me sentia mais feliz do que naquele momento na empresa que eu trabalhava. Mas por quê? Porque para mim, o Ricardo, a autonomia era o mais importante. E naquele momento, eu trabalhava numa situação que o meu chefe me dava autonomia. Para coisas simples, do tipo, decidir onde é que a gente deixava o saco de cimento quando o caminhão descarregava, porque era o ponto onde ia usar, então era mais fácil. Então, assim, era um lugar onde as minhas ideias tinham valor e elas podiam ser aplicadas. E aquilo, para mim, era importante, entendeu? Então, eu acho que quando a pessoa descobre, né, que, por exemplo, a autonomia para ela é importante, sendo na empresa dela ou sendo na empresa da outra pessoa, né, porque é parecido com o que você está falando. Você precisa ter espaço para criar. Para criar, né? Exatamente. Então, exatamente. Eu adorei quando você traz autonomia. Para mim, o que eu busco hoje no que quer que eu vá trabalhar, é ter espaço para criar. Né? Sim. Acho que empreender é um pouco isso, né, também, de criação, né, de você pensar, criar e desenvolver e aplicar aquela ideia. Eu acho massa isso. E para os curiosos de plantão, né,
Eu tive uma empresa, né, de Faliu, desenvolvimento né? de software. Não, eu fechei ela por opção, porque houve um momento em que eu estava, né, tendo que escolher entre dar atenção para a empresa ou para o Senai, porque as duas coisas estavam ao mesmo ficando tempo, impossíveis. E você eu vi que preferiu naquele ganhar momento, suficiente. surgiu Sem a glamour, oportunidade né? de continuar me realizando profissionalmente trabalhando dentro de uma outra empresa, né? Que é o que eu faço até hoje, né? Eu me sinto aqui realizado profissionalmente. Olha, ele além de ganhar suficiente, ele é realizado profissionalmente, gente. Meu É um sonho. privilégio. Como a Meu Adriana falou, sonho. eu sei que é um privilégio, entendeu? Porque eu não sou a pessoa que quando chega no domingo à noite, estou sofrendo porque vai chegar a sim. segunda para trabalhar, Sim, entendeu? super. Já tive momentos assim. Eu acho que para quem tem que passar por isso, tipo, O que eu faço, é horrível, Ricardo? entendeu? Quando a segunda foi muito difícil. É brincadeira, gente. Não foi, não. Eu acho que a É só gente um não tem pouco. que entrar aqui naquele tema, no discurso motivacional de que você tem que largar tudo e procurar buscar os teus sonhos. Porque não eu é acho todo que pelo mundo que menos pode, não de né? maneira irresponsável. Irresponsável, entendeu? exatamente. Porque eu também acho que tem pessoas, eu já conheci pessoas assim, acho que não tem, você não tem que classificar isso como melhor ou pior. Tem pessoas que não querem autonomia. Tem pessoas que Sim, inclusive precisa sofrem. ter Sofrem. com Eu autonomia, eu exatamente. trabalho como, né, eu trabalho numa função de gestão, já passei por essa experiência de às vezes designar para uma tarefa a pessoa errada, de você colocar para um projeto que naquele momento o projeto precisa de criação, de construção, e a pessoa sofre, porque ela é aquela pessoa que quer, ela teria que entrar no projeto depois que ele já está desenhado. Sim, que ela tem uma listinha e sabe o que ela vai fazer. E isso não é que isso é um perfil perfil pior só. ou melhor. Porque É. eu, por exemplo, sou a pessoa que se eu precisar entrar em um projeto onde já tá, todas as decisões já foram tomadas e é só para executar, eu sofro. Eu não sou a pessoa certa para colocar nessa fase do projeto. Assim como, né, tem pessoas que se você colocar na fase da criação, ela vai sofrer com isso. sim, E é sim. o perfil da pessoa. E tá né? tudo bem, né, gente? Que eu acho que. Você precisa Mas das duas coisas. Exatamente. Acho que cada um tem. Cada um do seu quadrado, né? Porque. Aquele do pensador Eu alemão. Não. eu demorei muito para ter essa compreensão no meu negócio do que eu não conseguia entregar, do que eu não conseguia fazer, qual era o meu limite daquilo que eu não Que gostava. você não é boa para fazer. Que eu não era boa e que eu não me respeitava. Eu não consegui. Por exemplo, a parte de execução é uma coisa que eu não consigo fazer e eu não gosto de fazer. Eu gosto de criar. Tô aí junto com você. E eu acho massa quando eu consigo achar alguém que consegue executar e curte aquilo. Puxa, o que você imaginou aí que eu vou te ajudar a executar? Você precisa de alguém que cria, alguém que materializa. O idealizador e o realizador. Ai, gente, eu faço os dois. Então eu tô aqui tranquila, mas eu não teria minha empresa. É isso que eu quero contar pra vocês. Você não teria? A menos que eu tivesse um sócio muito que encabeçasse isso. O Ricardo sabe disso. Que executaria ou que... Não, que me levasse no risco, eu acho. Porque a minha família é de empreendedores, e é isso. Ó, eu vi muito perrengue, cara. Exatamente. E na minha família não tem uma geração de pessoas que trabalharam em empresas. A minha geração é a primeira. Ah, tá. E é uma vida mais confortável em muitos aspectos. Mas assim, isso que você está falando, eu acho que é muito comum nesse cenário do empreendedor, porque eu acho que uma das características que você precisa ter como empreendedor é essa capacidade de mobilizar e fazer as pessoas acreditarem na ideia e seguir ela junto com você. Sim. Porque, obviamente, o empreendedor sozinho, ele não vai ter todas as habilidades que são necessárias. Super. Só que você precisa conseguir vender a sua ideia para outras pessoas que complementem as habilidades que você não tem, né? Sim. Eu, por exemplo, sei que eu sou também muito criativo, muito do sonhador. Então, eu sei hoje que para qualquer projeto que eu queira que seja bem sucedido, eu preciso também ter perto de mim alguém que seja um pouco mais pessimista, que seja um pouco mais pé no chão, que vai ajudar eu a ficar enxergando, a ficar enxergando as vulnerabilidades na ideia. Porque se eu me juntar, por exemplo, com a Adriana, só nós dois, Estão ferrados. a gente vai 10 ficar vezes, num vocês vão mundo- lá explorar Tudo a gente vai achar que é lua. possível. Tudo a gente vai achar que é Então, eu acho possível. que talvez também colocando como um dos principais erros é porque eu acho que as pessoas tendem a ficar buscando só os seus semelhantes, se aproximar Sim. só de pessoas que pensam iguais a você, e isso é a receita para não dar certo. Pra não dar certo. Entendeu? Eu já fiz isso, já teve vários projetos que eu me juntava só com quem pensava igual, e o que acontecia? A gente não conseguia encontrar
as brechas, as vulnerabilidades que a ideia tinha pela frente. E pensar que num negócio, numa matriz meio de competências e habilidades, aquilo que você sabe e aquilo que a outra pessoa também sabe que vai ajudar a complementar. Eu também já sofri de achar parceiros muito parecidos, mas no final das contas, quem é que paga as contas, né? Quem é que vai fazer o trabalho da gestão, de olhar a planilha, de falar, não, você não vai poder contratar esse artista porque você não cabe no seu orçamento. Ficaria lindo, mas não dá. Não dá, meu bem, não dá. Fica pra 2020, essa ideia. E aí eu acho que tem uma coisa também de desapego, que é você reconhecer a sua liderança, o seu potencial, mas aquilo que você reconhece em você conseguir identificar no outro e falar, cara, eu preciso de você para estar me ajudando. Eu reconheço o seu potencial, a sua habilidade para complementar e desenvolver esse projeto. O empreendedor tem uma coisa que do empreendedor tende a ser muito egocêntrico, né? Muito egocêntrico. Eu ia falar isso, acho que até pra gente terminar, eu conheço muitos empreendedores, inclusive amigos, e pessoas sempre são mesmo um pouquinho, né? Muito difíceis, né? Eu vejo que a gestão de pessoas sempre é um embate da vida, assim, né? Tipo, a pessoa que engravidou, a funcionária que faltou porque tá doente, ou porque é filho, e o carinha lá que, sei lá o que, bebeu e veio trabalhar, né, com ressaca, são as clássicas. Mas também eu sinto isso, que o empreendedor parece que quando ele chega num papel, né, de conquista, né, então eu abri minha empresa, ela está fluindo, parece que eles também esquecem um pouco essa parte humana que todo mundo tem, né, que as pessoas têm problemas mesmo e que você tem que aprender a lidar com isso, porque todo mundo tem problemas, né? Sim. Seja qual for. É isso, é mesmo um problemão para as pessoas, lidar com pessoas? Acho que sim, e acho que tende a ficar mais aflorado isso à medida que a tecnologia chega, porque a gente não conecta mais olho no olho, né? Às vezes você está na sua empresa, está passando mensagem por WhatsApp, né, para a pessoa que está do seu lado, você não levanta a bunda da cadeira e vai lá, né? Sim. Então, acho que isso é um problema que a gente precisa tentar resolver, entendeu? Como é que a gente lida com as questões de relacionamento interpessoal, entendeu? Como é que eu olho no olho, estabeleço com você o meu limite, você o seu, e a gente coloca de forma transparente como é que a gente vai trabalhar junto, entendeu? Até para você ter funcionários que respondam, que né? respondam, Que às vezes acontece isso, o cara tá sempre desestimulado, mas também, geralmente, essas pessoas não ganham muito bem. Exatamente. Aí você estimula de que outra forma, né? Acho que é o desafio. E o desafio é você alinhar expectativas, né? Como é que se alinha a expectativa do seu time? Quando fala, o empreendedor precisa ter a capacidade de inspirar e mobilizar outras pessoas a partir do seu sonho, para essas pessoas sonharem junto com você, mas aquele sonho não é mais só seu, ele é compartilhado com outras pessoas, e como é que você alinha a expectativa desse sonho com todos, entendeu? Ele deixa de estar no seu umbigo, o seu filho, para ser de muitas pessoas. Então, isso é uma coisa que precisa ser trabalhado, né? Cada vez mais, essas relações mais humanizadas, empáticas, né? Verdade. O que mais, Ricardo? Eu acho que isso tá já dentro daquele tópico de que entender de pessoas é um pré-requisito para você ser empreendedor, né? Sim. Eu acho que às vezes, dependendo do tripé, dependendo da composição dos empreendedores, uma das pessoas, pelo menos, precisa ter essa habilidade muito clara, né, de gerenciamento das pessoas. Sim. E eu acho que concordo com o que a Adriana fala sobre a tecnologia. Pode ser que ela fique criando um pouco mais de obstáculos, mas não acho que é só no mundo do trabalho, né? Eu acho que hoje as relações entre as pessoas já estão ficando um pouco mais digitais do que reais, né? E você tem hoje, por exemplo, o home office, trabalho remoto, pessoas que às vezes trabalham juntas, né? Trabalham na mesma empresa, mas elas não se encontram mais, né? E isso, de fato, vai gerar uma perda de qualidade na relação, mas que já é a mesma perda que a gente encontra fora da empresa. Sim, entendeu? super. E eu acho que a sociedade, de alguma maneira, vai aprender a lidar com essas questões. Vai se transformar, e a maneira como a gente se relaciona já é muito diferente hoje do que era há 10 anos atrás. Sim. Né? Acho que a gente vai descobrir novas formas de se relacionar. Tudo que vai acontecendo dentro do mundo do trabalho é uma projeção do que acontece fora dele. Gente, não é um podcast, ouçam podcasts. As pessoas que trabalham home office têm que ouvir podcast, porque eles criam novos amigos. Verdade, eu participo de um grupo que as pessoas falam, gente, meus únicos amigos são vocês, porque eu trabalho home office. Então eu espero sair o podcast toda semana. Que tristeza. Pra ter amigos. Eu converso mentalmente com vocês.
Que então, legal. assim, ouçam podcast. São novas formas de se relacionar, né? Querendo ou não, né? Mas olha, Adriana, muito obrigado. Acho que foi um papo bem gostoso, falando sobre empreendedorismo. Altas nostalgias aqui para mim, né? Aproveitando para o momento do nosso jabazinho básico. O que você vai vender, Ricardo? Você é vendedor na sua empresa? Duvido. Sou empreendedor do Senai neste momento, né? Venda. Então, pessoal, não se esqueçam de assinar o nosso Infocast. Agora a gente está disponível em várias plataformas, no iTunes, no YouTube, no Deezer, né? A partir dessa semana também estamos disponíveis no Deezer. É só procurar Infocast. É só procurar Infocast. Avalia também pra gente, que é muito importante, né? Dê uma nota aí. Eu sei que pela Gabi a gente não mereceria 5, mas faz um esforcinho. Merecia 10, né? mas não tem essa opção, Ricardo, infelizmente. A nota no iTunes. Dá lá 5 estrelinhas pra gente. iTunes é só pros ricos iPhone, né? E para você que está pensando em empreender, também procure pelos cursos do Senai. Né? Tem empreendedor no Sebrae que ensina empreendedorismo? Não. Nesse ano, o Sebrae e o Senai estão com uma parceria muito bacana, que é um projeto chamado Super MEI. E aqui na Escola Senai de Informática, a gente oferece alguns cursos para microempreendedores individuais que tenham ou não CNPJ. Então, se você ainda não tem, mas quer empreender na área de tecnologia, procure pelo Senai de Informática na internet, que você vai ver os nossos cursos aqui, para que você possa empreender nessa área. Após esse jabá gigante do Ricardo, a gente vai finalizar. A Adriana foi ali pegar alguma coisa. Vamos ver se ela tem mais um recadinho para dar. Não, fui pegar uma foto para tirar da gente, ela para não ficar só no podcast. Ela vai bater um clique. Bom, a próxima Feira Preta vai ser em novembro. A gente vai começar o nosso programa de aceleração agora em julho. Então, para saber mais, se inscrevam no... Quer dizer, se inscrevam não, mas acesse o site feirapreta.com.br, nas nossas fanpages Feira Cultural Preta, no Facebook e no Instagram, Feira Preta Oficial. A gente tem o Afrolab com inscrições abertas para falar sobre processos criativos e como é que eles desenvolvem produto para escoar na feira. E tem um projeto chamado AfroHub, em parceria com o Facebook, Diaspora Black Afrobusiness, que é para ajudar os negócios a serem digitalizados, entender como é que funciona. Instagram, Facebook, não é merchan não, né? Não, pode falar. Instagram, Facebook e é isso, gente. Eu curti demais, assim. Que bom. Muito esse nosso bate-papo. Obrigada, gente. Obrigada por todos que aguentaram nos ouvir até agora. Mandem sugestões de assuntos, gente. Mandem sugestões. Escrevam lá nos comentários, porque a gente precisa saber o que vocês querem ouvir também. Um beijo, até a próxima. Tchau. Tchau.